O povo de Deus tem uma aliança com Ele, pois somente nele nós temos as bênçãos eternas. Esse é o nosso estudo de número 806 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas pessoas no decorrer da história trocaram a aliança que tinham com Deus, que produz vida eterna, para desfrutarem somente das bênçãos momentâneas. Vamos ao nosso tema: alianças feitas para a infelicidade. O nosso texto base está no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 12, que diz: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. É interessante que você vê que Deus ele advertiu os israelitas que quando entrassem na terra de Canaã, eles não deveriam fazer aliança com os antigos moradores de lá, porque seriam cilada. Essas pessoas levariam o povo a desprezar a Deus. O nosso Jesus certa vez advertiu os discípulos dele, mostrando que eles deveriam agir com simplicidade e com prudência. Uma coisa tem que estar junto com a outra. Mateus no capítulo 10, verso 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem outra versão que fala: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. A Bíblia ela também nos ensina que nós devemos ser prudentes para podermos agir com sabedoria. Provérbios no capítulo 8, verso 12 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Então nós precisamos sempre sermos prudentes. Temos que buscar conhecimento, temos que ser discretos, temos que estar na presença do Senhor. No nosso estudo, nós veremos o exemplo de dois homens que não foram prudentes. Eles fizeram alianças. Aliança é um pacto, é um acordo ou um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade, e são alianças que desagradaram a Deus. Vamos ver o exemplo do rei de Judá, que devido a algumas alianças que ele fez, ele passou por momentos de sofrimento, por momentos de infelicidade. Vamos ver o primeiro exemplo, o rei Asa, que ele iniciou muito bem. Ele iniciou agradando ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 14, o verso 2 e o verso 4, que diz: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. O rei Asa ele agradou ao Senhor, ele levou Judá a buscar novamente a presença do Senhor. Asa, quando ele se viu na adversidade, quando ele viu que contra ele vinha um grande exército, ele teve uma atitude de dependência de Deus, ele clamou a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11, e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O rei Asa, ele buscou socorro no Senhor, ele mostrou que ele dependia do Senhor para vencer aquela
tão grande multidão, era um exército muito grande, e o Senhor ouviu a oração do rei Asa, e o Senhor deu vitória a ele, segundo Crônicas capítulo 14, verso 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Deus é tremendo. Deus, ele socorre aquele que busca nele o refúgio, que busca nele o socorro. E Asa, ele fez uma aliança com Deus. Está em 2 Crônicas, no capítulo 15, verso 12, e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Ele fez uma aliança com Deus, ele entendeu que ele precisava depender de Deus, que ele precisava buscar em Deus o socorro, porque Deus daria a vitória independente de quem viesse contra ele, contra o povo de Judá. E enquanto durasse aquela aliança, ele teria vitória, a presença do Senhor estaria o conduzido, e Deus usou o profeta Azarias, e olha o que o profeta disse para ele em 2 Crônicas capítulo 15, verso 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes o achareis, porém se o deixardes vos deixará. Deus estava mostrando para Asa que tudo o que Asa precisava era confiar no Senhor, e o tempo passou, o rei Asa prosperou, mas Israel, ele fez guerra contra Judá. Era a guerra do reino do norte contra o reino do sul. Ao invés de Asa ir buscar socorro no Senhor, como ele fez anteriormente e teve vitória, sabe o que ele fez? Ele foi buscar ajuda no rei da Síria, e Asa fez aliança com Ben-Hadad. Segundo Crônicas capítulo 16, o verso 3 e o verso 4, acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa. Asa, ele tirou da casa do Senhor a prata e o ouro e enviou para o rei da Síria, para Ben-Hadad. E Ben-Hadad, ele fez a guerra contra o reino do norte, e ele prevaleceu, ele ganhou, mas Deus não gostou do que o rei Asa fez, e Deus o advertiu. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar ser forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Deus tinha dado um bom tempo sem ter guerra com o povo de Judá, mas quando o rei Asa, ele ficou indignado, sabe qual foi a atitude dele com esse profeta que Deus usou para falar com ele? Ele mandou ele ser preso, e Asa começou a agir com crueldade contra o povo. Mas 3 anos após o juízo de Deus se cumpriu nele, ele adoeceu. Como ele tinha rompido a aliança dele com Deus, ele não buscou ao Senhor e ele morreu. Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 12 e o verso 13, que diz: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Não foi porque ele buscou os médicos que ele morreu, é porque ele não confiou no Senhor, porque ele não buscou ao Senhor, ele não se arrependeu. Vamos ver o que aconteceu agora com o filho do rei Asa, que embora tenha sido um ótimo rei para Judá, ele fez aliança com homens que não temiam ao Senhor, e teve vários momentos que ele viveu um grande sofrimento e uma infelicidade. Vamos ver, por exemplo, sabe quem?
o rei Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 17, o verso 3 e o verso 4, que diz: E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalaíns, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Israel aqui no caso, o reino do norte. Quando Deus, ele vê que Josafá, ele anda segundo os caminhos de Davi. Davi era o antecessor de Josafá. Deus, ele se agrada, Deus honra o rei Josafá, Deus o faz prosperar. Segundo Crônicas, capítulo 17, o verso 5 e o verso 6, que diz: E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória, em abundância. Exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. O rei Josafá, ele estava desfrutando da presença, da misericórdia, do favor do Senhor. Ele estava muito abençoado por Deus, mas infelizmente ele deixou de consultar ao Senhor em alguns momentos da vida dele, e ele fez o que desagradou a Deus. Ele se aliou com o rei de Israel, lá o reino do norte. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Vamos entender que isto pode ser através do casamento do filho de Josafá, chamado Jorão, que se uniu em casamento com a filha de Acabe e Jezabel, que se chama Atália. Josafá, ele foi até Samaria certa vez, onde ficava o palácio de Acabe, e se comprometeu em ir à guerra com ele. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Olha a aliança de Josafá com Acabe, mas somente depois que ele se comprometeu com Acabe, aí ele pediu para Acabe consultar o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 4, disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Naquele primeiro momento, Acabe mandou vir à presença dele os 400 profetas que ele tinha, e todos aqueles 400 profetas diziam a mesma palavra, falavam que Acabe deveria ir porque iria ser muito bem sucedido. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 5. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Josafá ouviu isto, e ele pediu para que Acabe consultasse outros profetas. E Acabe, ele se lembrou de um profeta chamado Micaías, que era um verdadeiro homem de Deus, e ele estava preso. Sabe por quê? Porque ele falava o que Deus mandava, ele temia ao Senhor e não temia ao rei Acabe, e mesmo sendo orientado que deveria falar o que o rei Acabe queria ouvir, ele não o fez. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 25 ao verso 27. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. O que Micaías tinha falado era que ele iria morrer lá na guerra contra Ramote de Gileade. Mas Josafá e Acabe não deram crédito à palavra do Senhor dita pelo profeta Micaías. E Josafá passou um grande aperto
apuro, porque justamente nesta guerra se cumpriu a palavra do Senhor, e o rei Acabe foi ferido e morreu. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 31, sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Josafá, ele passou um grande apuro, foi uma aliança que trouxe uma grande infelicidade para ele. Logo após isso, o Senhor mandou o profeta Anani repreendê-lo, censurá-lo, porque aquela aliança que ele tinha feito com o ímpio, com o rei Acabe, não agradou a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 2, e Jeú, filho de Anani, o vidente, que é o profeta, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha que aliança feita que trouxe uma grande infelicidade para o rei Josafá. Outra vez, o rei Josafá fez aliança com um outro ímpio. Desta vez foi com Acasias, o filho do rei Acabe, com o intuito, sabe do quê? De se beneficiar. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 35 e verso 36. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Mais uma vez, o rei Josafá, sem consultar a Deus, estava fazendo aliança com o ímpio, e Deus mandou um profeta novamente o censurar, o advertir, e ele recebeu uma palavra de juízo mandada pelo Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 37, porém Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas tropas, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Eles não consultaram ao Senhor, eles fizeram planos de usar aqueles navios para levar mercadorias. Eles, por não consultarem o Senhor, foram frustrados. Todo investimento que Josafá fez foi perdido, como dizem, foi por água abaixo. Moisés, ele advertiu os israelitas para não fazerem aliança com os ímpios, como está no nosso texto base. Vamos ver novamente, Êxodo capítulo 34, verso 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. E infelizmente, até os dias de hoje, as pessoas teimam, as pessoas desobedecem, e elas fazem aliança com pessoas ímpias. O apóstolo Paulo também advertiu sobre fazer aliança entre o povo de Deus e os ímpios, segundo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 14 ao verso 16, jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Aqui Paulo está falando sobre aliança matrimonial. Ainda diz assim: pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o nosso privilégio, somos a habitação do Espírito de Deus. Não devemos fazer alianças com descrentes, com os ímpios. As consequências das alianças
alianças do povo de Israel com os ímpios foram catastróficas, trouxe muito sofrimento, muitas perdas de vidas, perdas de bens e não conquistaram totalmente a terra prometida. Que nós possamos ser pessoas prudentes, agirmos com sabedoria, aprendendo através dos exemplos bíblicos. Nós devemos temer e obedecer ao Senhor, devemos buscá-lo, devemos amá-lo com todo o nosso coração. E eu vou concluir com o que o nosso Jesus nos ensina em Mateus capítulo 22, verso 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Que possamos manter a nossa decisão de estar juntamente com o Senhor, caminhando firmes até o final, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que não venhamos nos embaraçar aqui com as coisas desta vida, que não venhamos a nos embaraçar com os ímpios, com a impiedade, com aquilo que desagrada a Deus. Se você gostou desse vídeo, faça os seus comentários. Se ele edificou a tua vida, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não esteja inscrito. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.